Fala, pessoal. Aqui mais uma aula, certo? Dessa vez a gente vai trabalhar a simplificação de radicais. Como eu já tinha adiantado anteriormente, apesar de no livro de vocês estar esse nome aqui, simplificando radicais, mas na verdade a gente vai trabalhar muito mais com o que se chama extração do radicando, certo? Eu vou já explicar direitinho aqui. Antes, eu quero só reforçar o aviso, que eu já deixei na aula anterior, e vou reforçar aqui nessa aula também, tá? Aqueles dois avisos. O primeiro aviso é que os alunos que optaram pelo estudo remoto deverão copiar as perguntas e as respostas que serão expostas aqui e me enviar a foto do caderno no link disponível na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, para que eu possa registrar a presença e a participação de vocês. Os alunos do presencial também precisam copiar, quem ainda não copiou, mas não é necessário enviar. Por quê? Eu vou estar acompanhando vocês lá na sala de aula presencial, então essa questão de enviar, por enquanto, fica mais voltada para os alunos que estão estudando remotamente. O aviso 2 é que no dia 17 de junho, no mês que vem, 2021, haverá o simulado de matemática, para quem está, tanto para quem está estudando online, quanto para quem está estudando presencial. O pessoal do online precisa ficar atento, porque o simulado será aplicado no horário da aula, certo? No período da manhã, conforme estipulado pelo cronograma que a gestão disponibiliza semanalmente. E, importantíssimo, não haverá prorrogação de tempo de aplicação do simulado, e não haverá segunda chamada para fazer. Então, quem perdeu o simulado, perdeu. É simulado, não tem segunda chance, não tem prorrogação. Por exemplo, principalmente para quem está estudando online, marcado para as 8 da manhã até as 11h30 da manhã. É até isso. Depois o questionário é fechado, não recebe mais respostas. Então, fiquem atentos a isso. E o assunto é todo o conteúdo do capítulo 4 do livro de vocês. É o livro que eu estou utilizando. Tudo envolve aí radiciação. Certo? Então, fiquem atentos a esses avisos aí. Qualquer dúvida é só falar comigo, deixar aí também nos comentários alguma dúvida. Então, fala comigo lá no WhatsApp. Vocês que estão no grupo, é só falar comigo. Quem não está no grupo do WhatsApp, tem os outros meios de acesso aí, né? O Instagram, Facebook. Então, é só falar comigo. E aqui é o conteúdo do livro de vocês, que está aí na página, deixe-me ver, na página 41, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui, 41, isso. Na página 41, certo? O assunto que a gente vai trabalhar hoje, as questões, é de extração de radicais e introdução, né? Extração de fatores de dentro de um radical e a introdução, a colocação, né? Primeiro a gente vai aprender a tirar os fatores daqui de dentro. E depois a gente vai aprender a colocar os fatores de volta, certo? A primeira parte, que é da extração, ele diz assim: se um ou mais fatores do radicando tem o expoente igual ao índice do radical, de acordo com a propriedade, olha essa propriedade aqui, raiz enésima de A elevado a N igual a A. Essa é a propriedade. Esses fatores podem ser extraídos do radicando. É o que acontece aqui. Deixa eu pegar a paleta, para eu poder ter acesso a canetinha aqui. Veja bem, ele disse que se o N que está elevando aqui o fator, né? Se esse fator aqui, se esse expoente é igual ao índice, então a gente pode extrair o radicando de dentro da raiz. Olha aqui. Um exemplo é esse aqui. Eu tenho. Qual é o índice aqui dentro? O índice aqui dessa raiz. Aqui dentro. A gente tem que índice. Quando não aparece, lembra quando não aparece? O índice aqui é 2. Deixa eu ajeitar esse 2 aqui. O índice aqui dentro é 2, certo? E aí? Mas, no radicando, nós temos 10 elevado ao cubo.
10 elevado ao cubo. Ok? O que a gente vai fazer? A gente sabe que pela propriedade da potenciação, existe lá uma propriedadezinha que diz que quando as bases são iguais, a gente repete a base e somos expoentes. Aqui a gente está desfazendo esse 10 elevado ao cubo, a gente vai desfazer. A gente entende que 10 elevado ao cubo, por quê? Eu vou fazer grupos de 2, certo? Fazer grupos de 2. O índice aqui não é 2? Então, a ideia é aqui dentro, esse 10, eu formar grupos elevado a 2, certo? E o que sobrar, sobrou. Foi o que aconteceu aqui, olha só. Eu peguei esse 10 ao cubo, repeti a raiz quadrada, tá aqui, pego 10 elevado ao cubo e decomponho em fatores, certo? No caso aqui não são fatores primos, né? A gente vai, na verdade, fazer uma fatoração. É assunto para próximo capítulo do livro, vocês vão aprender isso. Aí, olha só, vai ficar assim, 10 ao quadrado, certo? 10 ao quadrado vezes 10. Por quê? Eu tenho aqui a mesma base, que é 10, e os expoentes, 2, e aqui, apesar de não aparecer, é 1, quando eu faço 2 mais 1, fica 3. Ou seja, eu consegui realizar o que eu pretendia, certo? Deixa eu só destacar melhor aqui. 10 ao quadrado, e aqui tem 1, certo? Então, quando eu faço 2 mais 1, volta a ser 3. Repete a base, somos expoentes. Agora sim, eu formei um grupo assim, elevado a 2, no mais popular falando, né? Para que vocês possam compreender melhor. Eu tenho 10 elevado a 2. O que foi que aconteceu? Eu transformei uma potência elevada ao mesmo índice da raiz. Aqui é 2 e aqui é 2. Pela propriedade, ele diz que quando um ou mais fatores do radicando tem um expoente igual ao índice do radical, aí tem a propriedade, esses fatores podem ser extraídos. Olha o que vai acontecer aqui agora, no próximo exemplo. Na continuação desse exemplo. Esse 10 que está elevado a 2, olha assim, a gente separou aqui, no caso separou, mas se quiser fazer direto, pode fazer, tá? É raiz quadrada de 10 vezes a raiz quadrada de 10 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 10. Esse 10 elevado a 2, que é igual ao índice da raiz, quando eu cancelo o índice e cancelo a raiz, sobra quem? 10. Olha esse 10 onde vai aparecer, ele está aqui. E repete essa raiz de 10. E por que não aconteceu o mesmo quando está com a raiz de 10? Porque o expoente desse aqui é 1, certo? O expoente desse aqui é 1. Por isso que ele não vai sofrer a mesma situação que o 10 elevado a 2. Então, ele permanece raiz de 10. Vamos levar isso aqui agora para a prática, para os nossos exercícios. Eu lancei, aí vocês tiveram acesso a um link que estão com essas questões aqui, certo? São essas as questões aqui, o link. Eu destaquei as que eu queria que vocês respondessem, e aqui estamos com elas. Ok? Não sei se vai dar para visualizar bem. Eu vou só um instantezinho, eu vou pegar aqui é porque nesse eu tenho a paleta que fica melhor para eu destacar para vocês. De qualquer modo, vocês vão ter esse material disponível também, tá? Eu vou utilizar aqui apenas a nível de explicação, mas esse material vai estar disponível para vocês, com essas questões resolvidas. A primeira questão aí está pedindo para retirar fatores do radicando. E vamos simplificar os seguintes radicais, né? Retirando fatores do radicando, vamos simplificar os seguintes radicais. De acordo com a propriedade, ele fala que quando o fator está elevado ao mesmo expoente do índice da raiz, esse fator ele pode ser trazido para fora, certo? Então, vamos ver aqui. A letra A está dizendo raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 11. Aqui, vamos observar. O índice, na letra A, o índice da raiz é quanto? É 2.
Deixa eu pegar a paleta aqui. Tentar apontar aqui. O índice da raiz é 2. Eu já tinha escrito aqui. Deixa eu mudar a cor. Aqui ele está. Aqui, ó. O índice da raiz é 2, certo? E aí eu tenho também que eu tenho esse 2 elevado a 2. Olha aqui. Aí o que, é que vai acontecer? Pela propriedade, simplesmente eu vou pegar esse 2 e vou trazer para fora da raiz, porque ele está elevado ao mesmo índice. Certo? Ok, esse 2, ele vai vir para cá. Ele fica aqui, saiu, e eu repito raiz de 11. Pronto, ficou isso. Essa é a resposta. A letra D, ela tem 3 fatores, eu até já tinha rascunhado aqui. É a raiz quinta de 2 vezes 3 elevado à quinta vezes 5. Olha os índices que são aqui. Eu tenho o índice 5 e eu tenho um fator elevado a 5. É justamente esse fator elevado a 5 que vai sair da raiz. Olha ele aqui. Fator 3 elevado a 5, ele sai, e lembrando que ele sai sem o expoente, tá? Quando ele sai. E repito que ficou raiz quinta de 2 vezes 5. Só que raiz quinta de 2 vezes 5 é igual a 10. Certo? A raiz quinta de 2 vezes 5 é igual a 10. Deixa só eu fechar aqui que eu abri o teclado virtual. É a raiz quinta de 2 elevado a 10. Desculpa, a raiz quinta de 2 vezes 5, que dá igual a 10. Então, a nossa resposta fica 3 vezes raiz quinta de 10. Entendido? A letra G, raiz quadrada de 2 elevado a 7. A gente tem agora um probleminha, porque o índice aqui é 2, né? Mas o expoente aqui é 7. E o que acontece? O que a gente faz quando isso acontece? Nós simplesmente vamos pegar esse 2 elevado a 7 e vamos decompor o expoente, separar, né? Nós vamos fatorar, né? Usando a propriedade de potenciação, certo? Então, o que vai acontecer? Esse 2 elevado a 7. A gente entende que esse expoente aqui indica quantas vezes eu vou repetir essa base. O expoente aqui indica quantas vezes eu vou repetir a base, que no caso é 2, em forma de multiplicação. Ele está pedindo para repetir esse 2 7 vezes. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E coloquei um sinalzinho de multiplicação. Como o índice aqui é 2, eu vou agrupar em 2, em potências de 2, em expoente 2, certo? Então, o primeiro grupo aqui, ó, 2 elevado a 2, ou 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 2, vezes, repetiu vezes, 2 vezes 2, que é 2 elevado a 2, aí vezes, repetir, mais um grupo, 2 vezes 2, dá 2 elevado a 2, tá aqui, vezes 2. Só que esse 2 aqui, ele não vai fazer grupo nenhum, então ele fica sozinho. Feito isso, ok? Feito isso aqui, o que a gente vai fazer agora? Levar esses 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 e vezes 2 para dentro da raiz. Agora eu repito. Raiz quadrada de 2 elevado a 7 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2. Pela propriedade, pela indicação da extração de fatores do radicando, todo mundo que estiver elevado a 2 vai vir para fora da raiz. E aí, esse 2 veio para cá, esse outro 2 veio para cá, multiplicando, tá? E esse outro 2 veio para cá, multiplicando. Já o outro 2, ele permanece dentro da raiz, porque ele não está elevado a nenhum expoente. E aí, depois é só desenvolver o cálculo, a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. É o que temos aqui. 8 raiz de 2. Respostinha na agulha, certo?
A letra J é semelhante à letra G. Só muda aqui o índice da raiz, que é 5, e o expoente aqui, que é 11. Eles continuam sendo diferentes. Antes, a gente fez a fatoração do 2 elevado a 7 para formar grupos de 2. Agora, a gente vai fazer a fatoração, vai pegar 2 elevado a 11, fazer esse mesmo processo que fez com 2 elevado a 7, e sendo que vai repetir o 2 11 vezes, e depois fazer grupos de 5, certo? Aqui a gente fez grupos de 2, lá a gente vai fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai fazer assim, vai separar em 5, aí coloca 2 elevado a 5, certo? Isso aqui eu estou me referindo, usando como exemplo o que já foi feito com a letra G para explicar a letra J. E aí, quando eu faço os grupos de 5, olha o que vai acontecer. Raiz quinta de 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5 vezes 2. Por quê? Bases iguais, repete a base, somos expoentes. Eu tenho 5 mais 1 que tem aqui, né? Aqui eu tenho o número 1. 5 mais 1, que vai me dar 5 mais 5, 10, mais 1, 11. É 2 elevado a 11. Certo? Quando eu faço os grupos de 5, depois é só tirar da raiz. Opa. Esse 2 elevado a 5, porque está igual, o expoente dele é igual ao índice da raiz, então fica 2 elevado a 5, vai para cá o 2, para fora. Né? O outro 2 também, que está elevado a 5, vem para cá. Só ficou esse 2 elevado a 1, raiz quinta de 2 elevado a 1. Quando eu desenvolvo o cálculo, 2 vezes 2, 1, letra G. Isso? Vamos para a próxima. Número 2. Vai ser o mesmo processo, só que agora, em vez de ter os números dentro do radical, o radicando, serão letras. Olha só, a pergunta é, o enunciado diz, os números x e y são números reais positivos. Nessas condições, simplifique cada um dos radicais retirando os fatores do radicando. É o mesmo processo. A mesma situação, só vai mudar que aqui é com letras, certo? A letra A, ele tem raiz quadrada de x elevado a 5. Aí, você observa que o índice é 2 e o expoente é 5. Lembrando que eu coloquei o 2 aqui só para destacar, mas ele não aparece, certo? Ele existe, mas não aparece, porque ele é facultativo, para não redundar a informação aí. Raiz de índice 2 quadrada, ela por si só já é raiz quadrada, tá? Então, vamos ver. E tem o x elevado a 5. Lembra que a gente fez aqui com o 2? A gente colocou x, 2 elevado a 7. Foi 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Repetiu 2 7 vezes. A mesma coisa vai acontecer com o x aqui, ó. Esse x elevado a 5. Deixa eu só mostrar aqui o rascunho. X elevado a 5 vai ser igual a x vezes x vezes x vezes x vezes x, certo? Foi isso que aconteceu. X elevado a 5 vezes x vezes x vezes x. Pela ideia do índice da raiz, eu vou fazer grupos de 2. Então, fica x vezes 5, x vezes x, x vezes x, e repete esse x. Aqui, ó, grupos de 2, tá? Pelo índice da raiz, é grupo de 2. Vezes x a 2 vezes x. Ok? Foi isso que aconteceu aqui. Foi isso que aconteceu aqui. Deixa eu apagar aqui. Não, deixa eu deixar só por um momentinho, aí depois eu apago. Quando for para a próxima questão, eu apago.
certo? O que aconteceu aqui? Eu fiz os grupos, a raiz quadrada de x elevado a 2 está aqui, x elevado a 2 e x. Agora, a lógica é tirar da raiz. Eu tenho x elevado a 2, que vai sair, esse x elevado a 2 também vai sair, e esse outro x, ele permanece aqui. Certo? Quando eu desenvolvo o cálculo, x vezes x é x elevado a 2, aqui, vezes x, raiz quadrada de x, desculpa. E aqui está a resposta. O mesmo processo será aplicado na letra D. Aí você vai observar que tem um fator que está diferente da raiz. Olha aqui. A raiz quinta de x elevado a 5, até aqui esse fator está igual. Vezes y elevado a 7. É esse y elevado a 7 que vai nos dar um trabalhinho. A gente vai fazer esse mesmo processo de destrinchar, mas aí para fazer grupos de 5 com o y. Você vai pegar o y, vai repetir 7 vezes e fazer grupos de 5. Se você já tem a habilidade, já dominou isso aí, então não precisa vir para esse rascunho, é só botar de cara. Olha, fica a raiz quinta de x elevado a 5, que já está aqui, eu coloquei, vezes y elevado a 5, vezes y elevado a 2. Quando eu faço os grupos de 5, vai ficar assim, certo? E lembrando que y elevado a 7 é igual a y elevado a 5 vezes y elevado a 2, porque repete a base e soma-se os expoentes. 5 mais 2, 7. Então, não me perca aqui. Aí, o que acontece agora? Fatores iguais, né? O expoente está igual ao índice, então sai esse x elevado a 5, sai o x elevado a 5, sai o y elevado a 5, repete raiz quinta de y elevado a 2. Raiz quinta de y elevado a 2. Certo? Essa é a resposta. Vai ter agora... Só daí aqui. Vai ter agora... Só um momentinho. Só um momentinho. Deixa eu pegar só o apontador aqui. Deixa eu só apagar isso aqui também, que está todo rascunhado, senão quando eu for enviar para vocês, vai. Opa. Deixa eu apagar. Sim, gente, olha só. Vamos voltar aqui. A letra G, ela dá raiz nona de y elevado a 10. Mesma coisa, você vai fazer y vezes e vai fazer grupos de 9. Quando você separar todos esses y, aí você vai fazer grupos de 9. Aí vai ficar justamente assim. A raiz nona de y elevado a 9 vezes y. Quando eu faço 9 mais 1, que tem aqui, certo? Tem 1 aqui. Aí eu vou ficar com 10. Então, fica y elevado a 9 vezes y. E aí, como o índice da raiz, ele é 9, então todo mundo que tiver elevado a 9 sai da raiz. Esse y elevado a 9 sai da raiz. E esse permanece. Y, raiz nona de y. Aqui agora é raiz décima de x elevado a 13. Eu vou quebrar aqui, vou fatorar o x elevado a 13. Quando eu faço x vezes x, fazer grupos de 10. Então, vai ficar raiz décima de x elevado a 10 vezes x ao cubo. Certo? Então, olha aqui o que acontece. Todo mundo que estiver elevado a 10 vai sair da raiz. Então, fica aqui. E x ao cubo permanece. É só prática. Não tem nenhuma dificuldade. Aí é prática, prática, prática. Ok? Letra... Agora vamos para a próxima questão aqui. A questão terceira, ela vai ser um pouco trabalhosa, mas quando a gente desenvolve as informações, aí volta a mesma ideia, tá? Que a gente já vem trabalhando, de extração de fatores.
Ó, a terceira questão diz o seguinte: vamos simplificar cada um dos seguintes radicais, retirando os fatores do radicando. Primeiro passo, na letra B, desculpa, raiz de 300. A gente não tem uma raiz, nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê 300. Então, a gente vai vir para o processo da decomposição. A gente vai pegar o 300 e vai decompor em fatores primos. Então, eu começo dividindo por 2, aí vai dando o resultado, 150. 150 dividido por 2 dá 75. 75 dividido por 3 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. E eu vou ficar com essas ideias aqui, ó. 2 vezes 2, desculpa, eu vou fazer os grupos de 2, porque a raiz aqui é quadrada. Então, eu tenho o primeiro grupo aqui, eu tenho 2 vezes 2, que vai me dar 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 1, e eu tenho 5 vezes 5, que é 5 elevado a 2. Depois eu vou pegar isso, vou repetir a raiz de 300. Raiz de 300 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Como o índice dessa raiz aqui é 2, o índice é 2, então eu simplesmente vou retirar agora todo mundo que tiver elevado a 2. Esse 2 sai e esse 5 sai. Fica apenas 3 dentro da raiz. Quando eu desenvolvo 2 vezes 5, dá 10. 10 raiz de 3. Essa é a resposta. O mesmo processo é aplicado na letra D, só que agora na letra D, eu vou formar grupos de 3. Por quê? A raiz, o índice dela é 3, certo? Então, eu vou formar grupos de 3. Vou decompor o 54, e quando eu decomponho, vai ficar assim, olha, tem aqui apenas esse agrupamento. Quando eu faço os grupos de 3, aí todo mundo que tiver elevado ao cubo sai da raiz. E depois é só repetir a raiz cúbica de 2, que foi quem sobrou lá, né? A letra I, eu esqueci de deixar aqui a letra J, gente, olha só que interessante. A letra I é 1.200 fatorados, vou fazer grupos de 2. Ah, tem o 4 aqui, eu coloquei o 4, né, mas é grupo de 2 aqui, tá bom? Deixa só eu corrigir aqui, eu vou mandar para vocês corrigido, porque aqui é raiz quadrada de 1.200. Deixa eu só corrigir isso aqui para vocês o mais rápido possível aqui. Ser rapidinho, tá? Deixa eu guardar essa paleta. Aqui, gente. Ele quer grupos de 2 nessa situação aqui, tá bom? Olha como que vai ficar. Vai ficar... Vou trazer para cá. Esse 2 elevado a 4 é 2 elevado a 2. Eu até já fiz aqui, ó. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Certo? 5 elevado a 2. Observem que ele está aqui, ó. Esse 2 elevado à quarta potência, eu destrinchei para cá. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Olha aqui, ele está aqui, certo? 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Agora é só retirar da raiz, porque ele tem o mesmo índice, né? O índice aqui da raiz é 2, então todo mundo que tiver elevado a 2 sai da raiz. Aqui e... Opa, aqui. E só sobrou o 3 dentro da raiz. Quando eu desenvolvo o cálculo, 2 vezes 2 vezes 5 dá 20, raiz de 3. Ok? Essa letra J eu esqueci de colocar aqui no nosso slide, mas o processo é o mesmo. Vamos lá, vou responder aqui com vocês. A letra J. Deixa eu só ajeitar aqui. A letra J. Mudar a cor da caneta. E a letra J.
raiz cúbica de 375. Deixa eu ver que é 7. Opa. Aí a gente vai decompor aqui esse 375. Aí decompõe, a gente vai começar decompondo por 2 não dá porque ele é ímpar, tá? A gente pode começar decompondo ele por 3, porque quando a gente soma os algarismos, 3 mais 7 dá 10, 10 mais 5 dá 15. É um número que dá para dividir por 3. Então, aqui, começa por 3 e vamos ter 7, né? 37 dividido para 3 vai me dar... Aqui, vai me dar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Um momentinho. Deixa eu organizar aqui. Aumentar mais a linha, vou mudar a cor da caneta. Aqui, eu vou pegar esse 3, que dá para dividir para 3, que vai dar 1. Esse 7 dá para dividir para 3, dá 2, aí sobrando 1. Questão de... Vocês vão treinar 75. Aí eu penso, será que 125 continua dividido para 3? Não dá, porque pela regra de divisibilidade, não, quando a gente vai ver, ele não dá um número divisível por 3. Então, o próximo número a ser dividido aqui, desculpa, é 5. Então, 125 dividido por 5 dá quanto? Eu ouvi vocês dizendo aí que era 25, então vou colocar. 25 dividido para 5. Para 5. Aí, eu coloco aqui. Ainda continuo dividindo por 5. E agora sim, aqui dá 1. A lógica lá da raiz, como é raiz cúbica, tá vendo aqui? A lógica aqui da raiz é que eu forme grupos de 3, certo? É o que eu vou fazer aqui agora. Esse 3 aqui, ele continua sozinho, vezes... Esse 3 continua sozinho, vezes... Esse 5 aqui vai ser elevado a 3, porque ele está com 3 fatores aqui. Ele está repetindo 3 vezes. E vai me dar para fazer o meu grupinho. Então, vai ficar 5 elevado a 3. 5 elevado a 3. Agora, o que, é que eu vou fazer? Eu vou trazer para dentro da raiz agora. Raiz de 375, agora vai ficar raiz cúbica de 3 vezes 5 ao cubo. 5 elevado a 3. Opa. 5 elevado a 3. E aí eu só observo quem for igual, né? Aqui é o índice da raiz. No caso, 5, ele é igual. É só retirá-lo. E a minha resposta vai ficar raiz cúbica Opa, esse 5 elevado ao cubo vai sair. Ele sai sem o expoente. Raiz cúbica de 3. Essa é a respostinha. Certo? Só seguir a mesma lógica. Só foi seguir a mesma lógica. Ok? Essa foi a letra J. Avante. Esse exercício foi um pouco extenso aí, mas nada que seja doloroso, certo? Acho que essa foi a lista mais extensa de exercícios que eu passei para vocês. Olha aqui, vai ser a mesma lógica, a mesma pegada. Aqui, ó,
Os números reais, x e y, são positivos. Nessas condições, vamos simplificar cada um dos seguintes radicais. A letra A, eu tenho raiz quadrada de 8x ao cubo. A ideia é eu transformar esses fatores aqui dentro, certo? Em expoentes que tenham o mesmo índice da raiz, o mesmo valor da raiz. Isso aqui é a raiz quadrada, então eu vou fazer a decomposição do 8 e transformar em grupos de 2, foi o que eu fiz aqui. Olha aí, 2 elevado ao quadrado vezes 2, isso aqui é igual a 8, foi o que eu coloquei para cá. Esse 2 elevado ao... ficou aqui agora, tá vendo? Ele tá aqui. Vezes x ao quadrado vezes x. Esse x ao quadrado, lembra que a gente colocou aqui x ao cubo. Esse y aqui, ele não existe não, gente. Depois eu vou recortar ele. Deixa eu só passar uma linha aqui em cima dele para apagar, tá? Esse y, ele não existe. E a empolgação aqui. Na letra A, não existe. Isso foi só a empolgação aqui na digitação. Não existe. Aqui a gente está só com x e com o 8. Pronto, quando eu decomponho o 8, dá isso aqui. E o x ao cubo é a mesma coisa que x ao quadrado vezes x. A gente já trabalhou isso nas questões anteriores. Agora a ideia é, todo mundo que tiver elevado ao quadrado sai da raiz. Quem está saindo da raiz aqui? O 2, que está elevado ao quadrado, sai. Esse x, que está elevado ao quadrado, também sai. Só ficam quem? Esse outro 2 e esse outro x. E eu, quando desenvolvo 2 vezes x, me dá 2x raiz de 2x. Essa é a resposta da letra A. Semelhantemente, na letra B, a gente vai fazer a mesma coisa que fez com 8. Vai decompor. Vai pegar o 20 e vai decompor. Isso aí eu vou deixar a critério de vocês, tá bom? Vocês precisam trabalhar um pouquinho. Só para vocês confirmarem que 20 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Isso aqui é igual a 20. E eu tenho y elevado a 5. Y elevado a 5 é a mesma coisa que y elevado a 2 vezes y elevado a 2 vezes y. Por que eu fiz esses grupos de 2? Porque o índice da raiz aqui é 2, certo? E lembrando que esse y, que já estava aqui, eu dei a letra B aqui. Esse y, ele, enquanto a gente está desenvolvendo o raciocínio para a resolução da questão, esse y ele fica só se repetindo, porque ele já estava na questão. Quando a gente resolve lá, que decompõe, a gente vai retirar agora os fatores da raiz. Todo mundo que tiver elevado ao quadrado sai, repete esse 2 sai, esse outro 2 sai, esse y que está elevado ao quadrado sai, e esse outro y elevado ao quadrado também sai. Só ficam quem? 5 e aquele outro y solitário. Quando a gente desenvolve o cálculo aqui, a gente tem que 2 vezes 2, aqui, 2 vezes 2, igual a 4. E você vê que o y ele se repete 3 vezes aqui em forma de multiplicação. Se ele se repete 3 vezes em forma de multiplicação, então eu repito apenas ele, o y aqui, e elevo ele a 3. Só isso. Essa é a resposta da letra B. Na letra E, a gente já tem uma situação mais trabalhosa. Não é difícil, é só trabalhosa. Onde que a gente vai decompor 44, isso também vai ficar a critério de vocês aí, para vocês trabalharem, certo? Essa decomposição, para vocês pegarem a prática. O pessoal do presencial também já está desenvolvendo muito essa habilidade da decomposição. E aí vai ficar com vocês. Vocês é que vão decompor aí, tá? Só para vocês constatarem. 44. O 1 sobre 2y, ele permanece, se repete.
A raiz aqui é quadrada, então eu vou formar grupos de 2. Se a raiz é quadrada, então significa que quando eu fatorar o decompor 44, eu formo um grupo de 2. E o x ao quadrado, que já estava, y ao quadrado. Na próxima linha, eu vou fazer 1 sobre 2y, porque já estava, repete. Esse 2 elevado ao quadrado, ele sai da raiz, que fica aqui. Esse 11 permanece. Esse x que está ao quadrado sai da raiz. Esse y também sai da raiz. Tudo em forma de multiplicação. Só fica dentro da raiz o 11, porque ele não está em grupos de 2. Quando eu vou desenvolver o cálculo, olha só que interessante agora. Desenvolvendo o cálculo aqui. Eu tenho esse 2, que é no denominador, da divisão aqui de 1 para 2, e tem esse 2 que está aqui na multiplicação, né? Quando isso acontece, eu tenho essa multiplicação aqui, eu tenho um denominador iguais, eu vou e cancelo. Eu cancelei. Só me restou agora quem? 1y vezes x vezes esse y, raiz de 11. Foi o que me restou. E é justamente isso que eu vou fazer. Se eu multiplicar 1y vezes y, dá y. Y vezes esse outro y, dá y ao quadrado. Está aqui. E repito esse x. E também repito, raiz de 11. Então, fica xy ao quadrado, raiz de 11. Essa é a resposta final. Uma dessa, com certeza, vai estar no nosso simulado, viu? Podem prestar atenção aí, felizes da vida. Aqui também, letra F, mesma situação. O 1 sobre xy permanece. Raiz de 12x ao cubo, y à quinta potência. Lembrando que aqui o índice é 2. Quando eu fizer as decomposições, eu, no caso, vou decompor o 2, e também tem a decomposição das letrinhas, mas vocês já viram lá em outro exercício como é que se faz isso, né? No pensamento mais lógico, né? No raciocínio lógico lá. Então, 12 fica a critério de vocês para decompor. E aí eu repito, 1 sobre xy. Olha a decomposição como fica aqui, ó. Eu tenho que fazer grupos de 2. Então, 2 vai ser igual a... Desculpa, 12 vai ser igual... Eu coloquei 3 aqui, mas não é 3 não, tá, gente? Quando você vai fatorar aqui, vai ser... Nesse caso aqui vai ser 3. Deixa eu só ajeitar aqui. Aqui é 3. Quando você fatora, tá bom? É 3. Porque 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3. E deixa eu ver aqui. O x ao cubo vai ficar x ao quadrado vezes x. Certo? Esse é o x ao cubo. E o y à quinta potência vai ficar y vezes 2 vezes y ao quadrado vezes y ao quadrado vezes y. É isso aqui, quando a gente faz lá algo que a gente já trabalhou em questões anteriores. Como aqui o índice é 2, todo mundo que tiver elevado a 2 vai sair. Eu repito 1 sobre xy, tiro esse 2 da raiz, certo? Tiro esse x, tiro esse y, e tiro esse outro y, e repito a raiz, e quem sobrou? No caso, não é 2, aqui é 3. Deixa eu só ajeitar isso aqui. É 3y, foi quem sobrou. Aqui vai acontecer a mesma ideia, né? Vamos ver aqui. Eu tenho no denominador, aqui embaixo, eu tenho o x e tenho o y. E você observa que eu também tenho o x e tenho o y aqui em cima, multiplicando. Eu posso cancelar esse x, e cancelo com esse x, e posso cancelar esse y, cancelo com esse y. Cancelo com esse y. Certo? O que é que vai acontecer agora? Aqui, só teve só um aparecimento desse x, que foi digitação, simplesmente, foi empolgação. Aqui é 3, certo? Deixa eu só ajeitar aqui, deixar essa caneta mais firme. Dá para ver direitinho aí que é 3? Oh, meu Deus, espera aí, gente. 3y, tá? Aqui dentro é 3y. E esse x, ele não aparece, não. Ele só veio aqui de gaiato. Esse x aqui.
Ele veio aqui de gaiata, tá? Ele vai ficar aqui. Pronto, fica 2y raiz de 3y. A resposta é isso aqui, gente, olha só. Deixa eu só ajeitar aqui para vocês, tá? A resposta é 2y raiz quadrada de 3y. Essa é a resposta, tá bom? É só repetição. Vocês observam que cada exercício só está repetindo, só está repetindo. Ele fica grande para mexer um pouquinho com a nossa emoção, mas é a mesma coisa. A prática é a mesma. Vamos prosseguir aqui? Questão 6. Essa questão 6, deixe-me ver. Essa questão 6 aqui, gente. Essa questão 6 aqui, ela vai ficar para a gente ser resolvida quando a gente tiver no próximo capítulo, que é sobre a fatoração, certo? Fatoração de expressões algébricas. E aí eu coloquei, mas foi puro engano. Então, ela vai ficar para a gente fazer juntos no próximo capítulo, certo? Deixa ela guardadinha que a gente vai trabalhar com ela, mas por enquanto a gente pula. Vamos para a questão 7. A questão 7, a mesma ideia, um probleminha básico aí. Ele diz o seguinte: usando a simplificação de radicais, com a extração de fatores do radicando, calcule. A gente poderia, de cara, já pegar e resolver a raiz quadrada de 4.096 e já jogar para o resultado que é 64, porque 64 vezes 64 é 4.096. Mas ele está pedindo para a gente usar a simplificação de radical. Quando pede para usar a simplificação de radical, a gente vai decompor em fatores primos. Como a raiz é quadrada, quando a gente fizer a decomposição, aí a gente vai fazer grupos de 2. Porque a raiz aqui é quadrada. O índice aqui, ele é 2. Certo? Então, a gente vai formar grupos de 2. Quando a gente faz o processo de decomposição, aí é só colocar 4.096 em grupos de 2, vai dar isso aqui, raiz quadrada, aí repete os grupinhos. Como o índice é 2, todo mundo que tiver elevado a 2 vai sair da raiz. E você observa que foi todo mundo mesmo. Quando sai, a gente vai e multiplica, certo? A gente desenvolve o cálculo da multiplicação. É só multiplicar 2 vezes 2, que dá 4, certo? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. 32 vezes 2 dá 64. Pronto, resolveu. Ele pediu aqui na letra B a raiz quadrada exata de 4.096. Como eu disse, se ele não tivesse pedido para fazer pela simplificação, a gente de cara já colocaria 64. Mas como pediu a simplificação, a gente foi para o método da decomposição e depois realizou o que o exercício estava pedindo. Entendido isso? Adiante. Questão 8. De novo, simplificando os radicais, calcule o valor da expressão raiz quinta de 1024 mais raiz sexta de 729 menos raiz cúbica de 125. A gente tem aqui uma expressão numérica, né? Não é nem algébrica, é numérica, certo? A gente tem essa expressãozinha aqui para ser resolvida aqui. Mas a gente não sabe quanto é, então ele pede para simplificar. Toda vez que pedir para simplificar os radicais, a gente corre logo para a decomposição, certo? No caso do 1024, da raiz quinta de 1024, eu vou fazer grupos de 5, quando eu for decompor. Quando eu decomponho, eu tenho, então, agora 2 grupos de 5. Então, a raiz quinta de 1024 é a raiz quinta de 2 a quinta vezes 2 a quinta. Não é grupos de 5 que eu tenho que fazer? E aí, depois é só tirar da raiz. Quem tiver elevado ao mesmo índice, então vai sair esse 2 e vai sair esse 2. Como os meninos disseram lá na sala de aula, vai sair os 2, 2. Certo? E aí multiplico. 2 vezes 2, 4. Então, primeiro passo resolvido.
Primeiro passo resolvido, 1024. Agora eu vou resolver a raiz sexta de 729. O mesmo processo. Vamos lá. Eu vou fazer agora grupos de 6. 729, grupos de 6. Quando eu vou decompor, eu consegui apenas isso, 3 elevado a sexta. Foi o que aconteceu aqui. Basicamente, 3 elevado a sexta, todo mundo aqui é igual. A raiz e o índice são iguais no expoente. Quando eu cancelo, porque ele sai da raiz também, né? Todo mundo que tiver elevado a 6 sai da raiz. Foi o que aconteceu aqui. Então, o 3. Aqui foi resolvido. E decompor agora a raiz cúbica de 125, decompor 125. Agora eu vou fazer grupos de 3. Quando eu decomponho, eu obtenho 5 ao cubo. Aí, todo mundo que tiver elevado a 3 vai sair, o resultado é 5. Beleza, primeira etapa cumprida. Agora, cumprida, né? Agora vamos para calcular o valor da expressão. Eu simplifiquei, conforme ele pediu na primeira etapa. A segunda etapa é calcular o valor da expressão. Quando a gente simplifica, a gente retirou 4, 3 e 5 e coloca os sinais de operação, ok? Foi mais e menos aqui, ó. Raiz quinta de 1024 mais raiz sexta de 729 menos raiz cúbica de 125 fica. Raiz quinta de 1024 é 2. Desculpa, é 4, tá aqui, 4. Mais a raiz sexta de 729 deu 3, então só é substituir. Menos a raiz cúbica de 125, que é 5. Beleza, substituiu. Agora é só fazer 4 mais 3, 7. 7 menos 5, 2. Resultado, resposta, número da loteria. Todo mundo acertou aí. Bingo. Divide o prêmio com a professorinha amável, adorada aqui. E vamos ser felizes para sempre. Certo? Seguindo. Essa foi a lista de exercícios mais longa que eu já passei na minha vida. Meu Deus do céu. Olha só, gente. É a mesma conversa, simplificando o radical existente. Simplificando o radical existente no numerador. Numerador é esse carinha que está aqui em cima, certo? Numerador é sempre quem fica em cima. Numerador é quem fica em cima, para que vocês não sofram. Deixa eu só colocar aqui, ó, numa fração, quem fica em cima é o numerador, aí, fração, e quem fica embaixo é o denominador, certo? Numerador, isso aqui é informação preciosa, numerador. Eu quero colocar isso aqui, mas deixa para lá. Vocês já ouviram quando eu falei numerador, denominador, certo? Mas senão vai demorar digitando isso aqui. Então, simplificando o radical existente no numerador e colocando em evidência o fator comum, vamos simplificar as seguintes frações. Letra C, eu tenho 3 mais raiz de 18 sobre 3. Ele está pedindo para simplificar quem, pessoal? Justamente quem está aqui em cima, certo? Quando eu vou simplificar, aqui eu vou observar a raiz de 18. Essa raiz de 18, eu vou, no caso aqui, fatorar o 18. Desculpa, decompor o 18. Certo? Essa questão da decomposição vai ficar a critério de vocês aí, para constatarem. Decompõe o 18. Quando a gente decompõe o 18, aí a gente substitui. Só é repetir esse 3, já estava, repete aqui, ó. Esse 3 aqui, ele está repetido. Mais. A raiz de 18, quando a gente decompõe, ela fica isso, ó. Raiz de 2 vezes 3 ao quadrado. Aqui, como o índice é 2, eu vou fazer grupos de 2. Foi o que aconteceu aqui, quando eu decompus. Na próxima linha, é só repetir, ó. Repetir esse 3, repetir o mais, e esse 3 que está elevado ao quadrado, ele sai da raiz, vai ficar aqui, e permanece raiz de 2, que está aqui, raiz de 2. Repetir o 3 do denominador, certo? Ele está aqui.
repetido. O 3 do denominador. Agora ele vai fazer assim, colocando em evidência o fator comum. Quem é esse bendito fator comum? Esse bendito fator comum, para colocar em evidência, é esse aqui, ó. Tá vendo esse 3 aqui do numerador e esse outro 3? Eles são comuns nessa continha. Quando eu vou pensar o seguinte, eu vou pegar esse 3 e vou colocar ele sozinho aqui, abro um parêntese e imagino. Nesse caso, desse primeiro 3 aqui, eu multiplico ele por quanto para dar o próprio 3? Aí eu vejo, eu posso multiplicar ele por 1. E esse 3 raiz de 2, ele já está, o 3 já está repetido, que é ele aqui, é só eu repetir o raiz de 2. Aí, quando eu fizer 3 vezes 1, vai dar 3. Quando eu fizer 3 vezes raiz de 2, vai dar 3 raiz de 2. É só isso, fator comum em evidência. E repito esse outro 3 que está aqui embaixo. Esse outro 3 aqui embaixo, ele está repetido aqui, olha só. Isso aqui vai ficar igual, pessoal? Veja, agora aqui, olha. Lembra quando eu tenho, na multiplicação, isso é uma multiplicação 3 vezes 1 mais raiz de 2? Quando eu tenho aqui no numerador multiplicação e aqui embaixo ele é igual também, é só eu cancelar. Certo? Eu cancelo esse 3 e esse outro 3. O que é que vai me sobrar? 1 mais raiz de 2. Então, é o que eu escrevo aqui. Simplifiquei a fração. Eu fiz o que ele pediu. Eu simplifiquei o radical existente no numerador. Aqui, simplifiquei o 18. Depois, coloquei o fator comum em evidência. Tá aqui, ó, 3 mais, nananã, coloquei em evidência. E simplifiquei a fração. Tá simplificada a fraçãozinha aí. Certo? Forma semelhante vai acontecer aqui na letra D. Nesse caso, o radical existente é raiz de 98. O 98 vai ficar a critério de vocês aí, ó, para vocês decomporem e constatar a veracidade dos próximos cálculos. Certo? O que vai acontecer? Deixa eu tirar isso aqui. Eu repito esse 7, repito o menos. Raiz de 98 é igual a 2 vezes 7 ao quadrado, certo? Lembrando que é grupo de 2 que eu estou fazendo aqui, porque o índice é 2, certo? Então, vai ser grupo de 2, então ele vai ficar isso aqui. Raiz de 98 é igual a 2 vezes 7 ao quadrado. A raiz quadrada de 98 é igual a 2 vezes 7 ao quadrado. Certo? Isso aqui eu consegui quando eu decompus. Aí, agora, repito 7, repito menos. Sim, deixa eu só colocar aqui que o 14, que é o denominador, ele foi repetido também, tá? Ele foi colocado aqui. O tracinho de fração acompanha todo mundo. Então, vamos lá. Depois que eu faço isso, eu vou observar agora, eu já simplifiquei o radical existente. Agora eu vou olhar os fatores comuns. Vê quem está se repetindo aqui, ó. 7 e 7. Mesmo pensamento. 7 vezes quanto vai dar 7? Olha, isso aqui, ó. 7 vezes 1. Então, eu coloco 1 aqui. Menos, tá aqui o menos. Abriu parêntese, né, claro. Abriu parêntese. E 7 vezes quanto vai dar 7 raiz de 2? Justamente, vai ser o raiz de 2. Olha ele aqui. Raiz de 2. Certo? Tá aqui. O 14 continua sendo repetido. 14 aqui. Caminhando para o final, a gente vai ter o seguinte: eu tenho 7 aqui e tenho 14. Minha gente, eu posso dividir eles por algum número em comum, esse numerador é 7 e o denominador é 14, eu posso dividir eles. Eles têm algum em comum para ser dividido? Sim, eles têm. Por exemplo, aqui o 7, esse 7 ele pode ser dividido por 7. E o 14 também pode ser dividido por 7? Então, vamos lá. Se eu dividir esse 14, dividir o 14 por 7,
né? O 14 por 7. Esse 7 aqui também, né? Ele vai ser dividido por 7. Eu vou tentar colocar ele em algum lugar aqui, de modo que não atrapalhe o raciocínio anterior, né? Aqui, ó. Esse 7 dividido por 7 e esse 14 dividido por 7. Quando eu divido 7 para 7, vai me dar 1. Aqui, esse 7 para 7 me dá 1. Quando eu divido 14 por 7, me dá 2, certo? Aqui, ó. Esses dois aqui. Eu divido eles, aí vai me dar 1. 14 para 7, me dá 2. E depois eu repito só quem sobrou, menos raiz de 2. Então, a resposta final é 1 menos raiz de 2 sobre 7. Ela só foi trabalhosa, difícil não, só foi trabalhosa, certo? Difícil não, trabalhosa. Vamos embora. Questão 11. Questão 11. Olha o quadro 4096, de novo aí nos acompanhando. Ele está pedindo para transformar em um só radical e, a seguir, simplificar cada uma das expressões. No caso aqui, eu só escolhi só uma letrinha nessa questão, que foi a letra B. Eu tenho esse radical aqui triplo, né? Raiz quadrada da raiz cúbica da raiz quadrada de 4.096. Quando ele pede para simplificar, vou correr para a fatoração, para a decomposição. Você disse, professora, a senhora colocou grupos de 12 aí, né? Mas vamos primeiro resolver os radicais. Veja bem, quando as raízes, elas aparecem nessa configuração aqui, significa que eu vou pegar esse índice, que aqui é 2, aqui o índice é 3 e aqui o índice é 2. Isso acontece quando essas raízes aparecem nesse formato, tá? O que é que vai acontecer aqui? Eu vou multiplicar os índices da raiz. Eu vou multiplicar 2 vezes 3 e o resultado por 2. 2 vezes 3, olha aqui, eu até coloquei para vocês aqui verem, tá? 2 vezes 3 dá 4. 4 vezes 2 dá 12. Aqui. A raiz ficou raiz 12. Por quê? Primeiro passo é transformar em um só radical. E foi o que eu fiz aqui, olha. Eu observei os índices e transformei em um só radical. E raiz 12. De quem? De 4.096. Eu vou agora separar em grupos de 12. Quando eu vou decompor 4.096, eu vou fazer grupos de 12. E foi o que aconteceu aqui, ó. Deu 2 elevado a 12. Veja que o índice é 12, o expoente é 12, então é só tirar eles da raiz e ficar com o resultado 2. Só teve susto. Só teve susto, gente. Qualquer coisa, vocês param o vídeo aí, depois, desculpa, vocês retornam aí a explicação e vai ficar bem fácil de se entender. Próxima questão. 12. Questão 12. Olha só. É a mesma coisa. A gente vai simplificar, vai recorrer à decomposição, só que com um detalhe aqui nessa questão. Adotando que raiz de 3, raiz quadrada de 3 é igual a 1,73, aproximadamente, né? Escreva na forma decimal a expressão raiz quadrada de 1.200. Olha só, escrever na forma decimal é colocar em vírgula, tá? Eu vou explicar isso daqui a pouco. Ele pediu para você imaginar, né? Olha, vai ter um momento que a gente vai precisar de usar a raiz de 3. Quando for preciso utilizar essa raiz, você coloca aproximadamente esse resultado, que é 1,73. E resolver essa expressão aqui, raiz quadrada de 1.200. Então, para eu resolver isso aqui, eu preciso recorrer à decomposição. Decompor o quê? 1.200. Como a raiz é quadrada, eu vou fazer grupos de 2. Então, quando eu decomponho, formo os grupos de 2, ó, vai ficar esse 2 elevado a 2, esse 2 elevado a 2, esse 3 fica sozinho, e o 5 elevado a 2. Tá aqui.
Raiz de 1.200 é igual a raiz de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Todo mundo que tiver elevado a 2 vai sair da raiz, porque a raiz é quadrada, então esse 2 sai, esse 2 sai, e esse 5 sai. Só fica dentro da raiz o 3. Desenvolvendo esse cálculo aqui, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 dá 20. Eu esqueci de colocar o 20 aqui, mas eu vou colocar agora para a gente, tá bom? Deixa só eu pegar aqui a canetinha. Eu vou apagar isso. Deixa eu ver se dá para colocar em cima. Dá não. Isso aqui foi na hora do sono, gente. Deixa eu apagar isso, apagar isso, apagar isso. Certo? Vamos lá. Vou reescrever aqui. Quando eu faço 2 vezes 2 vezes 5, vai me dar 20 raiz de 3. Raiz de 3. Certo? Isso aqui foi igual a 20 raiz de 3. A próxima linha é fazer o seguinte, ele disse para adotar raiz de 3 aproximadamente igual a 1,73. Então, vai fazer isso. Isso aqui, a gente não vê, mas existe um sinal de multiplicação aqui, tá? Então, isso vai ficar igual... Deixa eu só colocar a linha aqui. Vai ficar igual a 20 vezes... quanto é que é a raiz de 3? 1,73, né? Então, vamos embora. 1,73. Se eu não sei de cabeça quanto é 20 vezes 1,73, eu vou montar essa conta aqui, certo? Eu posso recorrer a esse rascunho aqui, ó. Eu coloco 1,73. 1,73 vezes... Eu vou colocar o 20 dessa maneira, pessoal, porque o zero, depois de alguma vírgula, à esquerda da vírgula, ele não vai valer nada, certo? Então, esse zero ele já vai ficar aqui. Eu vou trabalhar, então, com 2 vezes 3, que dá 6, certo? Vai dar aqui, vai dar 6. 2 vezes 7 dá 14, eu coloco 4. 4 sobe 1, e 2 vezes 1, que dá 2. Mais 1, que subiu, dá 3. Certo? Eu tenho esse zero aqui, é só repetir. Eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, eu vou ficar com 0, 6. Então, a vírgula vai ficar aqui. Como eu disse anteriormente, o zero depois da vírgula, ele vai ficar sem ser tão necessário, tá? Então, ele não vai ser útil aqui. O nosso resultado será 34,6 igual 34,96. Opa, desculpa, vírgula 6. 34,6. Certo? Essa é a resposta. Entendido isso aí? Vamos para a próxima questão. Essa questão 13, como ela tem fatoração de expressão algébrica, a gente vai deixar essa questão também para o próximo capítulo, tá? Eu não tenho observado isso, aí ela vai ficar para o próximo capítulo. Questão 14. Deixa eu ir aqui para a questão 14.
Ah, gente, questão 14 não tem não, é só a questão 13, tá? Se tinha, eu acho que tinha 15, não, foi no outro exercício. Pronto, é até aí. Esse assunto aí foi sobre extração de radicais. A nossa próxima aula vai ser o próximo vídeo que eu vou mandar para vocês, vai ser a introdução de radicais, tá bom? Que vocês tenham um bom aprendizado aí. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Eu vou deixar os links disponíveis e que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Deixa eu interromper aqui. Qualquer coisa é só falar comigo, tá? Cheiro no coração de vocês.